Oremos. Nosso Deus e Pai, nesse momento ao abrir as Santas Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, eu clamo para que esse mesmo Espírito pouse sobre a cabeça, a vida de cada um que está conectado através do YouTube da Igreja do NASP São Paulo, do Facebook. E que esse mesmo poder pouse sobre esse mero instrumento, Senhor. Porque o que importa é a mensagem, não o mensageiro. Então que Jesus pregue. Apesar de Ele se valer de vasos de barro. Mas, por favor, Senhor, que a loucura da pregação encontre a sua excelência em Jesus. E Jesus pregue o que aconteceu naquele dia em sua vida. Quando de seus lábios primariamente surgiram duas palavras no Novo Testamento. Eclésia, igreja, e também a palavra chaves. Fala para o teu povo. Reafirma a nossa fé em Cristo, nas suas doutrinas, na sua igreja, que é o objeto único do teu interesse e amor, que deve ser interesse da nossa paixão e dedicação. Por favor, Jesus, fala em nome do Senhor Jesus, eu clamo. Prega, Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 15, aliás, é o verso 13 até o verso 20. Abra a palavra de Deus aí, nós vamos manusear a palavra de Deus como sempre fazemos. As chaves do reino de Deus controlam as portas do inferno. Abra a Bíblia lá, São Mateus, capítulo 16, o verso 13 até o verso 20. Nós vamos estudar, para mim, um dos textos. Todos os textos da Bíblia são lindos. Mas durante 4 anos eu li e estudei esse texto porque eu usava para organizar grupos em igrejas organizadas na Associação Paulista Sudoeste. Então eu estudei bastante esse texto e esta semana estudei mais ainda. E eu quero falar nessa manhã sobre a igreja. Achou aí São Mateus 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, 4 pareceres aqui. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, como Herodes cria. Outros dizem que é Elias, porque acreditava-se que o Messias seria também um profeta ressurreto. Outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Havia uma crença também de que o Messias seria um profeta ressurreto. 4 pareceres, mas continuou Jesus. E vocês? E vocês? Vocês que estão comigo, quem eu sou? Quem sou eu para vocês? E Simão Pedro, representando os 12, disse: Tu és o Cristo, ungido, tu és o Filho. E no original existem 3 artigos definidos, o mesmo artigo definido 3 vezes, o Cristo, o ungido, o Filho. E no original está de Deus, o vivo, ou o Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas ou filho de João, Barjonas, porque não foi a carne e o sangue, não foi a natureza humana que te revelaram, mas meu Pai, através do Espírito Santo, falou através da tua boca. Também eu te digo, tu és Petrus, tu és Pedro, e sob esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai entender isso aqui. Nunca prevaleceram, nunca prevalecerão. Porque ninguém pode prevalecer contra a rocha Jesus Cristo. Dar-te-ei, falando à igreja, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido primeiramente desligado nos céus. Nós vamos entender isso aqui. Então Jesus os advertiu, dizendo que por enquanto não dissessem publicamente ser Ele o Cristo. Nós vamos entender esse belo texto da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe.
Jesus estava em Betsaida, na Galileia, ainda era território judeu, mas havia um grupo de espias o perseguindo, procurando alguma acusação contra ele. E Jesus então se retira com seus discípulos 40 quilômetros ao norte, em direção à Síria, uma terra de pagãos. Ele vai lá no sopé do Monte Hermon, e lá na cidade de Cesareia de Filipe. Essa cidade foi construída por Filipe, que governava aquela região da Itureia, era irmão de Herodes Antipas. E ele então pega uma antiga cidade, a cidade de Baneias, e ele então pega esta cidade e constrói uma outra cidade, ou reconstrói essa cidade, Baneias ou Banias, e ele coloca o nome em homenagem ao imperador César Augusto, e ele então coloca também esse nome de Filipe, Tibério César, melhor dizendo, não César, Tibério César, a antiga Panéias, na Itureia, atual Banias, ao sopé do Monte Hermon. Ali era adorado o deus Pan, o deus grego dos rebanhos, pastagens, florestas, animais selvagens. Era o deus patrono dos pastores e caçadores, terra de superstições e idolatria, terra de pagãos. E ali existe um dos principais afluentes até hoje do Jordão, aí forma a bacia, o famoso Mar da Galileia, um grande lago de água doce de 10 km por 20, e continua o Rio Jordão. Por que Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe? Por que Jesus levou eles para lá? Por pelo menos 3 razões. Primeira razão, para fugir dos espias, da perseguição. Aqueles que haviam negado a Ele mesmo, que haviam rejeitado o Messias e a sua palavra profética. Mas também, o livro Desejado de Todas as Nações diz que Jesus desejava que a visão dessas coisas, do paganismo, do mundo gentil, levasse os discípulos a sentir a própria responsabilidade para com eles. A mensagem deveria ser levada ao mundo através da sua igreja. Mas há o fator aqui, talvez o mais importante naquele momento. Jesus estava chegando ao final da sua estada aqui na terra. Ele sabia que estava próximo da cruz. E ele então prepara os seus discípulos para enfrentarem algo que eles não tinham conhecimento ainda. A missão, a identidade do Messias como servo sofredor. E Jesus desejava preparar os discípulos também para a cruz em lugar de um trono humano. Então nós vamos estudar isso aqui. O verso 13 diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no verso 16 está a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeira verdade: a igreja tem a sua identidade em Cristo. Para isso aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção. A primeira vez que a palavra igreja no Novo Testamento sai dos lábios de um homem, sai dos lábios de Jesus Cristo. A igreja tem a sua identidade, o seu início, a sua formação, a sua fundação em Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Então, quando você olha para a igreja e você critica a igreja, pensa no que você está fazendo. Eu não estou afirmando que a igreja não deva fazer, humanamente falando, a sua avaliação, as suas correções. Somos humanos, todos somos falhos. Os próprios apóstolos que receberam a incumbência da igreja também eram falhos. Mas a igreja, como corpo, como congregação, é de Jesus. Então você está criticando ou falando mal de uma coisa que pertence a Ele. E você vai entender isso aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? E os discípulos disseram: quem é? O Senhor. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Queridos, por que essa pergunta é fundamental? Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus, o Filho. Ou Jesus Cristo era quem afirmava ser,
Deus entre os homens, ou então tudo seria terreno, passageiro e unicamente humano. Se aquele que fundou a igreja não fosse Deus encarnado, o Cristo encarnado, o único que tem poder sobre as portas do inferno, que é a morte, a igreja não existiria. Então, quando Jesus coloca a sua identidade, chama a atenção. Se os discípulos não entendessem que aquele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, eles não poderiam entender que a cruz seria um ato de salvação, a expiação vicária de Jesus. Querido amigo, querido irmão, quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Quem sou eu? Quem sou eu? O Cristo, no hebraico, no grego, no grego Christos, no hebraico Messiá, Messias, que significa ungido. Sabe que primeiramente Messias era um título, Jesus Cristo, Cristo, primeiro um título e depois um nome, Jesus Cristo. E quando juntam-se esses dois nomes, Jesus e Cristo, ali está a confissão de fé na união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana numa só pessoa, o Cristo ungido e Jesus, nascido de mulher, nascido da carne humana. Como o Cristo ungido veio representar Deus o Pai perante os homens, assim como Jesus, o Filho do homem e sacerdote, ascendeu a Deus para representar os homens perante Deus. Jesus foi, nos dias da sua encarnação, o elo entre Deus e o homem, a ponte. Hoje o elo entre Deus e o homem é o Espírito Santo. Ele é o representante de Jesus, enquanto Cristo está no santuário a favor do homem. Se a gente esquecer isso, de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Deus que viveu, morreu, ressuscitou, venceu as portas do inferno, a morte, ascendeu ao céu, é nosso sumo sacerdote e virá como rei em glória e majestade, a igreja não tem sentido. Deixa eu perguntar para você, por que faz 2000 anos que o cristianismo está aí? As portas do inferno batem, perseguem, assolam, contrariam a palavra de Deus, mas a igreja está aí, pequena, um remanescente fiel. Mais de 2 bilhões de seres humanos seguem o cristianismo, Deus conhece o coração de cada um deles. Mas a igreja está aqui, porque ela está sob o controle de Cristo, o Salvador da igreja, o fundador da igreja. E por essa igreja nós devemos trabalhar, sermos fiéis a Deus através da igreja, a sua igreja. Ah, queridos irmãos, a morte de Jesus não foi a morte de um ser humano, foi uma morte expiatória, substitutiva. Ali estava Deus encarnado morrendo. A Bíblia fala que Deus ungia reis, profetas, sacerdotes com óleo de oliva, simbolizando o Espírito Santo. Jesus não foi ungido com óleo. Jesus foi ungido com o próprio Espírito Santo por ocasião do seu batismo. E ele então se torna profeta, sacerdote, rei, mas sobretudo Salvador. E Jesus cobre todas as unções que eram feitas em seres humanos no Antigo Testamento. O sacerdote, o rei, o profeta, ele é tudo isso, mas sobre isso, ele é o teu Salvador, o meu Salvador, aquele que morreu por você e aquele que morreu por mim também. Verso 17, São Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Primeiramente, a igreja tem uma identidade em Jesus. Em segundo lugar, a igreja do Deus vivo segue uma revelação. Irmãos, a igreja não pode estar pregando filosofias humanas, cosmovisões humanas, ideologias humanas. A igreja deve pregar uma cosmovisão bíblica,
uma visão bíblica, uma revelação, porque a única coisa inspirada que esse mundo conhece é a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21. Não existe, além desse texto, outro texto inspirado. A palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que haveria o dom profético e inspiração para o tempo do fim também. Irmãos, o que a igreja segue não foi invenção humana, não foi ideia de um homem. A Bíblia diz, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que estás no céu. O papel da igreja é seguir a revelação de Cristo na Bíblia, em toda a Bíblia. E dentro dessa revelação existe o dom profético. Por isso que você tem que repetir constantemente, segundo Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa missão não é inventar aqui verdades, teologias, não. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade, o nosso privilégio é prega a palavra revelada, prega a palavra inspirada. Jesus era divino, humano. Jesus, humano, o Cristo, divino, Jesus Cristo. A Bíblia é a mesma coisa, ela é divina, inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus usou humano. Louvado seja Deus, porque nós seguimos uma revelação. Cristo é a maior revelação. A palavra de Deus, eu poderia citar vários textos aqui, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gosto disso aqui. Não é um homem, não é um sujeito que põe uma gravata e sai gritando por aí, não é um fundador de igreja humano, carnal, dinheirista, falsário, ladrão, roubador, mentiroso, enganador, que um dia vão prestar conta diante de Deus, que usa o Evangelho para se enriquecer às custas das pessoas que não têm luz. Eu amo essa declaração, eu te digo. Saiu das bocas de Deus, da boca de Deus, eu te digo. Tu és uma pedrinha, Petros, no grego. Jesus falava o aramaico. Mateus escreveu em grego. Iluminado pelo Espírito Santo, ele estava presente, só ele entendeu. Jesus fez um jogo de palavras, e provavelmente tenha usado até ali, além dessa figura de linguagem, Jesus tenha feito algum gesto. Eu te digo, tu és Petros, uma pedrinha, Pedro, uma pedrinha de laje, mas sob esta Petra, outra palavra, a rocha, o miolo da rocha, a própria rocha, edificarei a minha igreja. Não é a igreja do pastor Gilson, não é a igreja de A, B, C, é a igreja de Jesus Cristo, a minha igreja. Eu amo essa frase. Nós, pastores da igreja adventista do sétimo dia, circulamos nas mais diversas ocupações, igrejas maiores, menores, aqui e acolá, em qualquer lugar do mundo. Nós somos pastores de uma só igreja. Eu fui pastor em Porto Alegre, Curitiba, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Campinas, estive em Sorocaba, Hortolândia, e estou tendo a alegria de ser pastor nessa igreja. Um dia o meu tempo vai passar, mas Jesus, o dono da igreja, jamais passará. É a sua igreja. É a sua igreja, é a minha igreja, ele diz. Eu fiquei imaginando quando isso saiu dos lábios de Jesus. Ele disse assim, olhem para mim. Eu não estou fundando a igreja sob nada menos, nada mais do que o próprio Messias, o Deus encarnado. E sobre a minha pessoa, a única pessoa que as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca prevalecerão, edificarei a minha igreja. Algumas pessoas dizem assim, obrigado por trabalhar para Deus.
E às vezes quando eu rio assim, alguém acha que é sarcasmo. Não é, como foi sábado passado. Alguém interpreta mal. Quando alguém fala assim, que bom, parabéns que você está dedicando tempo à igreja. Oh meu Deus. Se eu pudesse olhar nos teus olhos e dizer, obrigado a mim? Não, obrigado a ti. As maiores alegrias que um homem sente na vida, eu creio que está na vida de um pastor, mas também as maiores tristezas, as maiores responsabilidades, porque lidamos com o eterno, mas também os maiores privilégios. A igreja não precisa me agradecer. Eu é que preciso agradecer à minha igreja pelo privilégio de ser um servo da igreja. Eu é que tenho que agradecer aos meus membros, à minha liderança, aos meus irmãos queridos, ao privilégio de ser um pastor. Eu é que tenho que agradecer. Jesus não me deve nada. Eu é que devo a Ele. A igreja pertence a Ele. Eu te digo, a minha igreja, Cristo é o cabeça da igreja, o corpo de Cristo. Interessante, irmãos, que Jesus faz aqui uma mudança, porque a sinagoga, a palavra sinagogue em grego, pertencia à congregação de Israel. Então Jesus, ele deixa a congregação de Israel como seu povo, no sentido missionário, e ele estabelece a palavra eclésia. Não a sinagoga, mas a igreja, não fundada sobre o judaísmo, na cabeça de judeus, não crendo no Messias. A palavra eclésia significa para fora, kaleo para fora, a missão da igreja, mas também a igreja significa congregação. A igreja também significa o templo, os membros. Algumas pessoas, talvez sem ter o conhecimento correto, dizem que você é a igreja. A igreja não é um indivíduo, a igreja é uma coletividade, é uma congregação, é um corpo. Você é parte de um corpo, mas a igreja também é o templo, é o santuário de Deus, é a casa de Deus, isso também é a igreja. Eu já falei que a palavra Petros é pedrinha e Petra é a rocha inabalável. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas se você pegar diversos textos do Antigo Testamento, você vai ver que a fé de Israel estava fundamentada na rocha, escondida na rocha, em Cristo, o Messias vindouro. E Paulo diz em 1 Coríntios 10:4, a rocha é Cristo. E ainda em 1 Coríntios 3, verso 11, deixa eu ver se o pastor não está cometendo heresia aqui. 1 Coríntios 3, verso 11 diz assim, que não existe um outro fundamento além do qual está posto Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, mas Jesus também é a cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja, porque Ele é o dono da igreja. Ele é o criador da igreja, e Ele jamais abriu mão dessa prerrogativa. Louvado seja Deus por sua igreja. Tudo que é humano passa. Por isso que a igreja não passará, porque ela é divina. Verso 18. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vem o tema central do sermão. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu amo isso aqui. Eu não vou entrar em várias discussões. Dizer que a igreja está fundada sobre Pedro. As portas do inferno, dias depois, prevaleceram contra ele. Pedro morreu, as portas do inferno prevaleceram temporariamente contra ele, mas contra Jesus, as portas do inferno bateram quando ele nasceu, bateram quando ele cresceu, bateram muito quando ele foi para o deserto jejuar e orar. O diabo foi lá bater nele, foi crucificado. Mas antes de ser crucificado disse, eu ressuscitarei ao terceiro dia, eu sou a própria ressurreição e a vida, e as portas do inferno não têm poder sobre mim. E quando o pai disse, filho, sai daí, Jesus saiu pelo seu próprio poder divino que estava nele, que jamais morreu. Ali morreu o humano, no teu lugar, no meu lugar, mas Deus nunca morreu. E aí alguém fez 2 filmes fantásticos. Deus nunca esteve e Deus não está morto.
Ele tem poder, Ele tem autoridade. Por isso que Ele vai ao túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora. Quem menos do que Deus pode fazer isso? Colocam Pedro como guia da igreja. Isso aconteceu no V século com o bispo de Roma tentando ter ali o seu primado papal, colocou lá, buscou esse texto, fez uma distorção no V século, Leão I, uma aberração. O líder da igreja na Bíblia é tão claro, nem era Pedro, nem era João, nem era Paulo, era Tiago, justo. Ele foi o líder administrativo da igreja. Pedro nunca quis esse negócio, Pedro era um apóstolo enviado. Tiago, justo, irmão de Jesus por parte de pai, ele era o líder administrativo da igreja em Jerusalém. Irmãos queridos, a igreja tem um fundador, e esse fundador continua sendo o seu proprietário. E a igreja tem uma garantia de vitória: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus pega uma nação, Jesus conduz essa nação até Canaã, Israel. Jesus funda a sua igreja no Egito deste mundo, e Jesus está conduzindo a sua igreja militante pelo deserto, e Jesus levará a sua igreja para Canaã celestial, como levou Israel para Canaã literal. A mesma coluna de fogo, a mesma coluna de nuvem supervisiona a igreja. E se você ler aquele livro fantástico do pastor Enoque de Oliveira, a mão de Deus está ao leme. Eu quero falar uma coisa, e eu vou procurar, eu não queria colocar muitas citações aqui, mas eu vou explicar 3 citações para você. Jesus nunca delegou a responsabilidade da vitória da igreja para homens. Ele assumiu a responsabilidade pelo êxito da igreja, quando a igreja obedece a Ele. Agora, me perdoe ler isso aqui, tá? Assim, não é fácil às vezes você pregar, expor, mas também ser um pouco mais professor. Olha assim, o que vai acontecer amanhã, eu não sei, presta atenção. O plano dos acontecimentos por vir está nas mãos de nosso Criador. A majestade do céu tem a seu cargo o destino das nações, bem como os interesses, daí vem a palavra sua com S maiúsculo, os interesses da sua igreja. Os interesses da igreja estão nas mãos do seu proprietário, do seu fundador, do seu Criador, Jesus Cristo. Agora a última citação. Aqueles a quem Deus emprega como seus mensageiros, os pastores, um dos mensageiros, não devem pensar que a obra divina depende deles. Daqui a alguns anos eu vou sair dessa igreja, a igreja vai continuar, não depende de mim. Não, olha essa citação: não é permitido que seres finitos carreguem esse peso de responsabilidade. Não é permitido que seres limitados, caídos, humanos, carreguem o peso da responsabilidade pelo futuro e pelo êxito da igreja. Isso depende de Jesus, e no que depender de Jesus, a igreja vai triunfar. Ao preparar o sermão essa semana, trazendo para a realidade do momento em que vivemos, algumas vezes eu coloquei a música do Cânticos Vocal, há um dever. E quantas vezes eu me emocionei com a frase do hino: a igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Porque o dono da igreja já triunfou sobre o pecado, sobre a morte, já ressuscitou, está intercedendo por sua igreja, está lá cuidando da sua igreja como sacerdote, e um dia ele voltará como rei e levará a sua igreja gloriosa, imaculada, hoje militante, hoje sofredora, hoje errante, hoje vivendo ainda no meio desse mundo de pecado, mas é a sua igreja.
Irmãos, diz para mim, quando eu organizava igreja, eu gostava de dizer assim, irmãos, diz para mim, o que interessa para Deus aqui na terra? Diz para mim. Deus está interessado com o quê? Com a economia? É lógico que Deus cuida e abençoa. Com o mundo dos negócios, com os governos mundiais que Deus controla. Irmãos, com que Deus está preocupado? Quando Deus se inclina e Ele está inclinado sobre a terra, qual é o foco de Deus? Uma coisa. O único objeto do seu interesse, cuidado e amor é a igreja. É a sua igreja, é dele, é filha dele. Hoje de manhã eu já recebi algumas mensagens, porque hoje é o dia que a igreja cuida do pastor. Mas eu digo para você, é gostoso, agradeço de coração, muitos irmãos, louvado seja Jesus. Sempre me vem Salmo 115:1, 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dai glória. Mas a maior alegria foi receber 2 mensagens, além do beijo da minha esposa em casa pela manhã. 2 mensagens, de 2 garotas. Uma se chama Jéssica, e a outra Júlia, as minhas filhas. Essa é a minha igreja primária. E eu louvo o nome de Deus por elas, que trabalham para Jesus. A garantia da vitória da igreja é o próprio Cristo. E finalmente o verso 19: dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque as chaves do reino dos céus estão nas mãos de Cristo. Eu não vou ler aqui Apocalipse 1:18, Apocalipse 3:7, Apocalipse 20, verso 1. Jesus está com a chave, isso é uma profecia messiânica de Isaías 22:22. Jesus tem as chaves de tudo, o controle de tudo, o acesso a tudo. Fecha o que quer, abre o que quer. Agora é impressionante. Presta bem atenção nisso. Quando o céu liga alguma coisa e a igreja obedece, a igreja liga. Quando o céu desliga, a igreja desliga. O que isso significa? O que são essas chaves? Novamente eu vou ler para você. As chaves, depois você pode procurar lá, página 413, 414, o desejado de todas as nações. As chaves do reino dos céus são as palavras de Cristo. Todas as palavras da Santa Escritura são dele e se acham aqui incluídas. Estas palavras têm poder para abrir e fechar os céus, declaram as condições sob que os homens são recebidos ou rejeitados. Assim, a obra dos que pregam a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte, pois sua missão acha-se repleta de resultados eternos. Os seguidores de Cristo na terra têm o direito e a responsabilidade de ligar o que é ligado no céu e de desligar o que foi desligado no céu. Jesus disse para a igreja assim, eu vou falar de uma forma bem simples. As chaves do reino dos céus são as minhas palavras. Aqui, a Bíblia. Quando a igreja, obedecendo a ordem de Jesus, segue a Bíblia, ela tem autoridade para fazer o que o pastor Robson hoje de manhã fez. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é um instrumento para ligar as pessoas ao reino dos céus, obedecendo as ordens, as palavras de Jesus. Mas também, quando uma pessoa se rebela contra a palavra de Deus, traz opróbrio à sua causa e à sua igreja, essa pessoa é desligada do reino dos céus, e a igreja também o desliga da igreja aqui na terra. Primeiramente, essa pessoa se desligou de Deus, depois se desliga da igreja. Primeiramente, uma pessoa se liga a Deus, depois se liga à igreja. O fato é que a igreja
ela é um instrumento para fazer cumprir a vontade de Deus aqui na terra, ligando ou desligando. Que tremenda responsabilidade, que tremendo privilégio. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, a palavra de Deus. Use a Bíblia para ligar as pessoas. Mas também, quando essas pessoas se desligarem, elas deverão, do reino dos céus, deverão ser desligadas aqui das coisas da terra. O que é a igreja? Tem vários textos, é um estudo exaustivo em teologia. A igreja é o templo físico, é a casa de Deus, é o corpo de crentes. Portanto, o triunfo de Cristo sobre a morte e a sepultura é a verdade central do cristianismo, por isso ele tem a chave. As portas do inferno significam um lugar de autoridade, as portas de uma cidade, mas também um lugar de defesa. Mas as portas do inferno, onde o diabo tanto lutou para destruir a igreja, vai continuar lutando em vão. Agora eu quero ler uma citação de Champlin, um comentarista batista. Ele diz assim: a referência aqui não indica somente a comunidade de crentes, mas também implica uma organização definida, visível e que cumprirá os objetivos do reino de Deus na terra. Irmãos, então presta atenção, a igreja é o templo, é o santuário, a igreja é a congregação, é o corpo, mas também a igreja é uma organização. É uma igreja organizada com hierarquia funcional, não de mando, mas para cumprir a vontade de Deus, como a ordem no céu, a ordem na terra. Então a organização também é a igreja. E alguns querem destruir a organização, destruir a liderança, ofendendo A, B, C, porque fulano de tal... Meu amigo, vai continuar brigando contra a igreja, também a organização. A igreja é eterna, e a vitória final será sobre a morte, em 1 Coríntios 15, verso 5, eu gosto desse texto. Quando houver o triunfo final da igreja, quando os ressurretos se levantarem da sepultura, olharão para a sepultura, então zombarão da sepultura, escarnecerão da sepultura e dirão: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a prisão? Aonde estão as portas do inferno? As portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus usará a sua palavra, a sua boca, a sua chave, e Ele abrirá as portas da sepultura. E se você e eu tivermos que passar por esse negócio aí, nós vamos enfrentar com fé, porque Jesus fez do inferno um dormitório. Existem algumas palavras para inferno na Bíblia. A palavra Sheol, lugar dos mortos. A palavra Hades, lugar dos mortos. Mas também tem a palavra Geena, isso é um outro estudo. A palavra Geena é o inferno de fogo. Isso sim é um inferno, segundo as pessoas entendem. Mas a palavra inferno, no grego que Jesus usou, Hades, significa lugar dos mortos. A palavra grega, koimeterion, já expliquei isso aqui. Koimeterion, um quarto de dormir, um dormitório. Jesus fez do inferno um quarto de dormir para seus filhos. Mas não se iluda, depois do milênio haverá o inferno de fogo. Aí sim vai queimar enquanto a matéria existir. E aí sim vem o inferno no que diz respeito à destruição pelo fogo, não o fogo eterno enquanto a matéria dura. Assim, queridos irmãos, tudo o que a igreja faz aqui na terra, ela deve fazer sob as orientações e seguir a palavra de Jesus. Eu quero fazer um resumo de São Mateus 16, 13 a 20. A igreja tem uma identidade em Cristo. E os discípulos tinham que entender que o Messias implantaria e plantaria a sua igreja através de uma cruz. Jesus estava numa previsão da cruz. A igreja tem uma identidade
em Jesus e na cruz de Cristo. A igreja segue uma revelação, não carne e sangue, a palavra. A igreja tem um proprietário, a igreja tem um dono, Jesus Cristo, a rocha, a pedra, inabalável. A igreja tem uma autoridade comunicada por Cristo através do Espírito Santo. Portanto, ela tem direito de batizar, de dedicar crianças, de adorar, de servir, de dizimar, de ofertar, de socorrer os necessitados. A igreja tem autoridade, toda a autoridade da terra me foi dada, vão e trabalhem para o meu reino. Uma autoridade comunicada, todavia sujeita ao balizamento da Bíblia. A igreja tem uma missão clara, objetiva, definida: salvar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. E a igreja tem a sua garantia de vitória em Cristo. Ele é tudo em todas as coisas. Qual é a maior alegria de um pastor? As tristezas, você não precisa saber e nem se preocupar com isso. É as mesmas que você tem como ser humano, e algumas preocupações quando vê pessoas afrontando a Bíblia, a igreja, achando que estão batendo em seres humanos. Isso aqui não é carne e sangue. Isso aqui é revelação. Nada podemos contra ela, a verdade é apenas a verdade, mas a maior alegria de um pastor. Toda semana, alguém fora da congregação local, é um messenger, é uma mensagem no Instagram, é um e-mail. Ontem eu recebi um e-mail de Portugal. Mas semana no Instagram alguém mandou uma mensagenzinha. E eu logo peço o WhatsApp quando eu posso. E eu pedi o WhatsApp e eu vi que era 47 Blumenau. Eu perguntei o nome, Elisângela. Eu falei: em que posso ser útil? E ela disse: enquanto o senhor estiver pregando sábado de manhã, eu estarei me rebatizando depois de 10 anos lutando contra o diabo. E eu quero dizer que a igreja do NASP foi responsável por isso, a pessoa do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, essa é a alegria da igreja. Então fomos trocando mensagens. Eu falei: Elisângela, grava um vídeo. Ela gravou um pequeno vídeo. E nesse momento ela está sendo batizada, porque esta igreja abriu a palavra do Senhor no púlpito, enquanto o mundo fechou as suas portas. Assista esse videozinho, depois a gente termina por aqui. Feliz sábado a todos. Me chamo Elisângela, sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu gostaria aqui agradecer à Igreja Adventista, ao canal NASP São Paulo, ao pastor Gilson. São 10 anos que eu venho lutando para voltar aos pés de Jesus. E o momento que você está vendo esse vídeo, eu estarei descendo as águas, me tornando uma nova criatura. Não demore, não espere, tome a decisão hoje. Cristo te quer no céu. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus está voltando. Prepare-se. Esse é o trabalho da igreja. Essa é a alegria da igreja. Essa é a missão. Isso é um vislumbre. Eu não sei porquê Deus achou por bem pegar a nossa igreja do NASP São Paulo e fazer com que, como por exemplo, na primeira etapa da maratona, mais de 300 mil pessoas tiveram acesso. Eu não estou preocupado com a placa do YouTube, eu não estou preocupado com os números, eu não sou um youtuber. Elisângela, eu sei que você vai ver esse vídeo depois. Você mora na rota da casa dos meus pais, eu tenho vontade um dia para sair, conhecer você e o seu filho junto com a minha esposa. Mas se não der, um dia eu quero abraçar você no céu. Eu amo a minha igreja,
porque ela é de Jesus. Não é uma empresa, não é um negócio. É assunto ao céu. Fundada sobre Deus encarnado. Fundado sobre o seu sangue e a sua carne. Fundado sobre a sua dor. Uma das palavras mais doces para mim, igreja, isso me toca, porque é a menina de Cristo, dos olhos de Cristo, é a filha de Deus. Ele deu a luz à igreja. A igreja não dá luz à palavra, é a palavra que dá luz à igreja. Como Ele criou o mundo, Ele criou a igreja. E como Ele vai restaurar o mundo, Ele vai restaurar a igreja. Você vai ver um vídeo de 3 minutos. Eu não lembro do nome de nenhuma dessas pessoas que batizaram, nenhuma. Era um lar de idosos. A irmã Marilza se batizou e a sua filha, e na época o seu esposo Antônio. E o Ayrton, quero que você veja isso, meu amado. Nós criamos o Ministério da Idade de Hoje, Hortolândia. E a irmã Marilza era dona, proprietária desse lar de idosos. E o Ayrton, obreiro bíblico, que a gente se envolveu. Vários idosos foram preparados. E junto com eles, o total de 10 pessoas foram batizadas na piscina, porque elas não tinham condição de ir até o tanque batismal. Disse, pastor, como é que vamos fazer para batizar? E Deus deu a ideia, falou, vamos para a piscina do colégio. E você vai ver como eu batizei aqueles idosos. Todos já morreram. Não lembro o nome de nenhum deles, mas todos eles foram levados aos pés de Jesus através do Ayrton Anastácio, da irmã Marilza, do obreiro bíblico, hoje é um pastor, o pastor Jairo Leite, de Avaré. E a igreja foi um instrumento, isso é uma ilustração. Eu vou ter que procurar essas pessoas no céu, porque elas vão estar glorificadas, eu não sei. Mas elas dormiram em Cristo, e por causa da igreja, elas encontraram Jesus. Por isso, as portas do inferno estão controladas pelas chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus estão nas mãos de Deus, e Ele controla as portas do inferno, as investidas do inferno. E como diz a linda música, há um dever, ouça essa música. A igreja vai triunfar, porque ela é de Deus, o grande triunfador. Hoje ela milita, hoje ela batalha, hoje ela é imperfeita, mas será sem mácula e gloriosa, porque Deus assim profetizou. Quer assistir esse último vídeo? Você tem a paixão por Deus, paixão pela igreja. Que esse vídeo toque o seu coração. Pega uma. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Frase, né? Você vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Você pode cobrir o seu narizinho para o pastor batizar você. Isso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode baixar? Deixa o narizinho, fecha. 1, 2 e...
Perguntei para ela, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus, e você? Olha que gracinha. Quantos anos? Fazer 73 de setembro. Vai fazer 73 de setembro. Perguntei se o senhor está bem. Ele falou, eu sou surdo. Mas Deus não é. De Deus, o Espírito Santo, vele sobre essas 10 preciosas vidas. Amém. Pessoas simples, a maioria pessoas muito carentes, algumas com sequelas da idade, da doença. Deixa eu perguntar para você, fecha aqui, Moshe. O que essas pessoas teriam além da igreja da salvação? Apenas uma sepultura. As que já morreram, morreram em Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus levou o evangelho a essas pessoas simples, humildes, idosas. Todas aceitaram. E alguém fez um vídeo, colocou no YouTube lá atrás. E quando eu assisti a primeira vez, fiquei pensando, se elas não tivessem a igreja de Deus, o próprio Deus, o que elas teriam? As chaves do reino dos céus estão nas mãos de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai triunfar. Fica firme na igreja de Deus. E se mais uma vez alguém que me ouviu ou que me ouve está afastado da igreja, volta, filho, volta para casa, volta para Deus, volta para a igreja, aqui é o teu lugar. A única coisa que vai subsistir nesse mundo caído, tudo vai ser abalado, tudo vai ser destruído. Eu vou falar uma coisa para você, eu não sei do mundo dos negócios, não sei. Eu sei, queridos irmãos que estão passando por dificuldades, mas a igreja de Deus na terra, ela não teve perdas financeiras. Você sabe o que significa isso? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de salário. Nós tivemos que abrir mão de algumas coisas, está tudo certo e graças a Deus que tivemos que cortar mesmo. O pastor é o primeiro que tem que cortar na carne. Mas o dízimo aumentou, o alimento aumentou, as ofertas, aqui caiu um pouquinho, mas no geral aumentou. A pregação do evangelho expandiu, a igreja renasceu. Por quê? Não por causa de homens, carne e sangue, mas por causa de Deus, o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido filho, filho de Deus, filha de Deus, membro desta igreja, tenha orgulho de ser membro da igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Lembrai-vos
maravilhas que o Senhor nos fez e dos juízos de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer, com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, vivendo mesmo aqui se chega ao fim e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor e quem espera nele vai viver. Ressurgirá. A promessa é real sobre nós e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Voltar. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, servas do Altíssimo. Obrigado, Márcio. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe você, membro desta igreja, filho e filha de Deus. Logo o capitão que está ao leme vai levar a igreja até o porto e nós vamos desembarcar nas praias de outro mar e estaremos para sempre com o dono da igreja, o Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque deixaste aqui na terra um povo, deixaste o teu santuário físico, uma organização para cumprir as palavras de Jesus, a sua igreja, que deve sair para fora e pregar o Evangelho ao mundo, batizando, ensinando, formando as pessoas. E como nós vimos, ó Pai, na adoração infantil, a Gigi e o Léo, ó Deus, louvado seja o teu nome,
Porque famílias entendem que a primeira escola é a escola do lar. E quando tem essa formação espiritual, andarão com Cristo nesta vida. Abençoa, Pai, as famílias da igreja, as crianças da igreja. Abençoa o teu rebanho, porque, afinal de contas, somos irmãos e todos ovelhas. E a igreja vai triunfar não por causa de um pastor humano, mas por causa do pastor divino, que conduzirá as suas ovelhas ao redil eterno. Pai, que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos dê amor, paixão pelo Senhor, nos dê amor e paixão pela igreja de Deus, a sua igreja. Obrigado, Rocha Eterna, porque a igreja vai triunfar, e nós triunfaremos juntos, não porque merecemos, mas por causa da morte expiatória do Messias, que substituiu o nosso pecado pela sua salvação e o seu perdão. Abençoa o teu povo. E eu clamo a ti, Senhor, pela Elisângela, que nessa manhã se batizou lá em Blumenau. Ela é um exemplo de milhares de pessoas que se batizaram no mundo. Louvado seja o teu nome pelo ministério da tua igreja aqui e acolá. Em nome de Jesus. Amém.